Eu nunca me esqueço de um aluno que eu estava preparando para mestrado que me disse assim: professor, até hoje eu ainda não consegui aprender concretamente, claramente, nem qual é o significado de limite, nem para que ele serve. Bem, assim que ele me disse isso, eu pensei, provavelmente esse aluno aprendeu limites da forma mais complicada, da maneira mais formal, com aquelas letras gregas, epsilon e delta, e provavelmente ele não teve a oportunidade de compreender essa matéria de uma maneira um pouco mais intuitiva, um pouco mais visual. Aqui no nosso curso vai ser diferente. Eu vou começar por uma abordagem bem mais simples, uma abordagem bem mais visual. Vou fazer com que vocês compreendam tanto gráficos de funções como limites de forma concreta, para só então, depois, quando nós terminarmos o curso básico, quem quiser aprofundar, na seção de aprofundamento, eu vou colocar o conceito mais formal de limites. Vamos começar! Antes de compreender limites, você tem que ter a clara noção do que é um plano cartesiano e do que é uma função. Para tanto, considere comigo a seguinte alegoria. Imagine que você está em um quarto fechado, que tem um muro à esquerda, outro muro à direita, um piso abaixo e um teto acima. Agora considere que você seja uma formiguinha de tamanho puntiforme que vai subir esta estrutura aqui. Considere também que existe uma rampa conectando este ponto aqui até o topo do muro. Conseguiu visualizar isso claramente? Você está dentro de um quarto que tem um piso, dois muros, um teto e uma rampa. Perceba também que eu coloquei aqui uma régua no piso desse quarto e uma régua no muro esquerdo desse quarto. De tal forma que, ao passo que você subir essa rampa, sempre que você olhar para baixo, você vai enxergar um valor no eixo que nós vamos chamar de eixo das abscissas. E toda vez que você olhar para a lateral, você vai enxergar outro número no eixo que nós vamos chamar de eixo das ordenadas. Tranquilo demais, né? Então perceba aqui o seguinte. Por que eu escolhi que você fosse uma formiguinha de tamanho puntiforme? Primeiramente, o que é um ponto na geometria plana? Você sabe? Qual seria a definição de ponto? Ora, ponto é aquilo que não ocupa lugar no espaço, ocupa apenas uma posição. Só que para que essa posição seja muito bem definida, nós vamos precisar de um sistema de referências. É por isso que existe um plano cartesiano, um sistema formado por duas retas infinitas, que se encontram formando nova integral naquilo que nós chamamos de origem. Essa origem vai ser zero nas abscissas e zero nas ordenadas. Conseguiu compreender concretamente isso aqui? Pois agora vamos ver o seguinte. Como é que nós conseguiríamos algebrizar o formato dessa rampa? Ora, muito simples. Eu vou criar aqui uma função. Y vai ser função do x, porque cada coordenada dessa aqui vai estar associada a determinado x. E eu vou dizer que, nesse caso, essa função vale 2x. Perceba aqui comigo como é simples. Quando o x for 1, 2 vezes 1, 2. Esse daqui vai ser o f do 1. Quando o x for 2, 2 vezes 2, 4. Esse daqui vai ser o f do 2. Se você continuar subindo essa rampa e olhar para a abscissa e enxergar, por exemplo, uma abscissa de valor a, ora, a ordenada vai valer 2 vezes a, que vai ser justamente o teu f de a. Tranquilo demais, né? Então você já conseguiu compreender que o formato dessa rampa pode ser algebrizado naquilo que nós vamos chamar de lei de formação. Por que tem esse nome? Ora, porque essa lei é justamente aquela que vai formar o formato deste gráfico. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 2x ao quadrado, o gráfico ficaria em um formato diferente. Se eu colocasse aqui menos 2x ao cubo, esse gráfico atingiria outro formato. Então nós vamos chamar isso aqui de lei de formação. E, uma vez compreendido o conceito de lei de formação, vamos agora para o conceito de função. Uma função, para ser bem definida, precisa de três coisas. Uma lei de formação, um domínio. Mas o que é isso, professor? Domínio. Ora, domínio é o conjunto de valores que eu posso substituir aqui no x, que vão me gerar uma imagem. E o que seria essa imagem? O conjunto de valores que nós vamos obter do y. Então, veja aqui o seguinte. O nosso domínio vai ser justamente o intervalo de 0 a 3. Bolinha aberta no 0, bolinha aberta no 3.
É por isso que nós colocamos aqui entre parênteses. Se fosse bolinha fechada, você deve se lembrar que ficaria entre colchetes. Esse conjunto de valores aqui, do 0 ao 6, bolinha aberta, nós vamos chamar de imagem. IM. O contradomínio, nesse caso aqui, poderia ser, por exemplo, reais. Tanto faz, certo? O mais importante aqui, para que nós possamos definir uma função, é ter o domínio e a lei de formação. Ficou claro? Domínio é o conjunto de valores que eu posso substituir aqui nesse x. Isso aqui é a lei de formação. Ao passo que eu vou substituindo os valores do domínio aqui dentro, eu vou formando uma imagem. Essa imagem é justamente o quê? A imagem do gráfico, certo? Conjunto de valores do eixo y que essa função vai poder atingir, certo? E contradomínio vai ser o conjunto de valores que y pode atingir. O contradomínio pode assumir qualquer valor, contanto que o contradomínio envolva completamente a imagem. Beleza? Então, contradomínio nesse caso aqui pode ser, por exemplo, reais. Ou poderia ser, por exemplo, o conjunto de 0 a 6 bolinha aberta. Tanto faz. Beleza? O mais importante aqui pra gente foi compreender o conceito de domínio, de imagem e de lei de formação. Agora você já consegue compreender bem melhor, bem mais intuitivamente, o que é um gráfico, o que é o plano cartesiano, o conceito de lei de formação e o conceito de função. Uma função, para ser bem definida, precisa de 3 coisas. Um conjunto de chegada, um conjunto de partida e uma lei de formação. Essa lei de formação, associada ao conjunto de partida, é quem vai gerar a imagem dessa função. Vai gerar esse formato dessa rampa. Tranquilidade máxima, né? Agora, já que você entendeu o conceito de funções, vamos ao que interessa. Vamos ao conceito de limites. Voltemos à nossa alegoria da formiguinha. Você é uma formiguinha, tamanho putiforme, tamanho desprezível, que está subindo essa rampa aqui. Agora eu vou e lhe pergunto. Se aqui existe um teto, mesmo em cima da ordenada 6, eu vou e lhe pergunto. Qual é o valor limite da ordenada que essa formiguinha consegue atingir? Ora, 6 vai ser o valor limite. Ela não vai conseguir chegar no 6, né? Ela vai ser limitada pelo 6. É por isso que nós vamos chamar 6 do limite de f de x. Quando x se aproximar de 3, a ordenada vai se aproximar cada vez mais do 6. Conseguiu compreender? Você pode subir essa rampa à vontade. Mas como a cabeça da formiguinha não pode entrar no teto, não vai existir o f de 3. Certo? O f de 3 eu não posso igualar a 6. Por quê? Porque o 3 não pertence ao domínio. Então o 3 não vai gerar imagem. Bolinha aberta no 6. Parênteses aqui. Já que não existe o f de 3, foi justamente para isso que foi inventado o conceito de limite. Porque, como eu não posso chamar isso aqui de f de 3, adotou-se uma nova nomenclatura para conseguir dizer para qual ordenada uma função tende quando x se aproximar de uma abscissa que não pertence ao domínio. Essa é a grande utilidade do limite. Vamos ver aqui como é que se dá a notação. Ora, olha como é simples. Qual é o limite da sua ordenada quando você se aproximar da abscissa 3 pela esquerda do 3? Qual é o limite LIM dessa função quando x se aproximar de 3 pela esquerda? Ora, justamente igual a 6. Esse limite é justamente igual a 6. Ele não consegue atingir o 6, então o limite é 6, certo? Em contrapartida, se agora você é uma formiguinha que está descendo essa rampa, se aproximando cada vez mais desse ponto aqui, você concorda que você não vai conseguir entrar no chão, certo? Porque aqui tem uma bolinha aberta. Então, como você não consegue entrar nesse chão aqui, você nunca vai atingir a ordenada 0. Você vai ser limitado pela ordenada 0. Só que, você concorda que agora você está vindo pela direita do 0? Notação vai ser quase igual. Só que aqui nós vamos colocar x tende a 0 pela direita e nós vamos colocar aqui um elevado a mais. Aqui nós colocamos um elevado a menos para indicar que nós estamos nos aproximando da abscissa 3 pela esquerda. E aqui nós vamos colocar elevado a mais justamente para indicar
que nós estamos nos aproximando do zero, só que pela direita. Fácil demais, né? E foi assim que esse meu aluno que estava se preparando para mestrado, que apesar de formado, ainda não conseguia compreender concretamente o conceito de limites, conseguiu entender, por fim, com muita simplicidade, mas com muita clareza e concretude, o conceito de limite e o conceito de função e de plano cartesiano. Ele conseguiu entender concretamente como é que isso aqui funciona. Beleza? Vamos agora para o nosso próximo slide, que você vai entender ainda melhor. Até a próxima!